O cenário de expectativa. O livro de Atos nos coloca diante de um momento de transição. Jesus havia sido crucificado, ressuscitado e, em Atos 1, elevado aos céus. Os discípulos, confusos, ainda tentavam entender a missão que o Mestre havia deixado. O coração deles estava cheio de perguntas. E agora? O que faremos sem Jesus fisicamente presente? Quando será restaurado o reino de Israel? Mas Jesus já havia dado a instrução clara: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, 4, 5. Esse poder não seria político, nem militar, mas o poder do Espírito Santo. E esse revestimento viria não apenas para dar coragem, mas para transformar homens comuns em testemunhas extraordinárias. No capítulo 2 de Atos, o cenário muda radicalmente. Era o dia de Pentecostes. Jerusalém estava cheia de judeus de várias nações que haviam vindo para a festa. Foi nesse contexto que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em forma de línguas como de fogo, e eles começaram a falar em outros idiomas, anunciando as grandezas de Deus. E então, em meio à perplexidade da multidão, surge a figura de Pedro. O mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes agora se levanta com autoridade, cheio do Espírito, para anunciar a verdade que mudaria vidas para sempre. 1. Do medo à coragem. A transformação de Pedro. É impossível entendermos a força do discurso de Pedro sem lembrarmos de quem ele foi antes. Pedro era um pescador simples, impulsivo, que muitas vezes falava antes de pensar. Foi ele quem disse a Jesus: jamais te negarei. Mas poucas horas depois o negou 3 vezes. Mas em Atos 2, vemos um homem completamente diferente. Ele não está mais escondido, nem acuado pelo medo dos judeus. Ele se levanta, ergue a voz e fala com clareza para milhares de pessoas. Essa transformação não veio da sua própria força. Veio do Espírito Santo. Isso nos ensina algo poderoso. Não importa o seu passado. Quando o Espírito de Deus te reveste, você se torna alguém novo, com ousadia e poder para testemunhar. Talvez você se sinta fraco, sem coragem, sem forças para enfrentar a vida. Mas saiba, assim como Pedro foi levantado, você também pode ser. A mesma presença do Espírito que desceu no Pentecostes ainda está disponível para nós hoje. 2. A pregação que começa com a explicação. Quando a multidão ouviu os discípulos falando em outras línguas, alguns ficaram maravilhados, mas outros zombaram dizendo: estão embriagados de vinho novo. Atos 2:13. E aqui, Pedro se levanta e começa seu discurso. Ele não inicia com acusações, mas com explicação. Ele traz entendimento. Estes homens não estão bêbados como vocês pensam. Ainda são 9 horas da manhã. Mas o que acontece é o cumprimento da profecia de Joel. Atos 2:15-16. Pedro faz algo fundamental. Conecta o acontecimento presente com a palavra de Deus já revelada. Ele mostra que aquilo não era confusão, mas cumprimento da promessa. Esse é um ensinamento importante para nós. Nossa fé não está baseada em emoções passageiras, mas no cumprimento da palavra eterna de Deus. Pedro não inventou algo novo. Ele apenas abriu os olhos das pessoas para entenderem o que Deus já havia dito. 3. O poder da palavra profética. Pedro cita o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28, Atos 2:17. Perceba que Pedro não fala em nome próprio, mas coloca a Escritura no centro da sua pregação. Isso nos mostra a base da verdadeira pregação. Não é opinião humana, mas a palavra profética que vem de Deus. A palavra profética tem poder para explicar o presente, revelar o futuro, conectar o coração humano ao propósito divino. E aqui está um ponto motivacional para você. A palavra de Deus não é apenas uma história do passado. Ela é viva e eficaz, fala diretamente ao seu coração hoje e traz direção para a sua vida. 4. A Igreja.
que nasce no poder do Espírito. Esse primeiro discurso de Pedro é mais do que uma explicação. É o marco do nascimento da igreja. Não uma igreja construída sobre paredes de pedra, mas sobre corações transformados. O Espírito que desceu naquele dia não ficou preso no passado. Ele continua soprando, continua levantando homens e mulheres para proclamar as grandezas de Deus. Você pode ser parte dessa mesma obra. Você pode ser boca de Deus para anunciar esperança a alguém que hoje está perdido, como Pedro foi naquele dia para aquela multidão. 1. O Cristo anunciado pelos profetas. Depois de citar o profeta Joel, Pedro não para. Ele avança para mostrar que tudo o que estava acontecendo apontava para Jesus. Em Atos 2:22, Pedro começa dizendo: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês com milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Aqui Pedro está construindo sua argumentação. Ele lembra que Jesus não foi um desconhecido. Muitos ali haviam presenciado seus milagres, ouviram seus ensinos, viram seus feitos. Ou seja, não era algo oculto. Era uma verdade visível. Aplicação para nós. Muitas vezes pedimos a Deus sinais, mas esquecemos de que Ele já nos deu provas incontestáveis do seu amor, da sua presença e da sua fidelidade. Assim como os judeus daquela época não tinham desculpa, nós também não temos. Pedro mostra que a vida de Jesus estava em perfeita sintonia com as profecias do Antigo Testamento. Cada ato, cada milagre, cada palavra cumpria o plano divino. 2. A cruz não foi acidente. Pedro continua em Atos 2:23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Aqui está uma revelação extraordinária. A cruz não foi um acidente, nem apenas fruto da maldade humana. Foi parte do plano soberano de Deus. Essa verdade é fundamental. A salvação não foi improviso, mas projeto eterno do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Pedro confronta a multidão. Vocês o mataram. Ele não alivia, não ameniza, não suaviza a responsabilidade do povo. Ele aponta o pecado diretamente, mostrando que rejeitaram o Messias. E aqui temos uma lição para a nossa vida. Muitas vezes queremos ouvir mensagens que apenas nos confortem, mas a palavra de Deus também nos confronta. Pedro não pregou para agradar, mas para levar ao arrependimento. 3. A vitória da ressurreição. Mas Pedro não fica no tom de acusação. Ele apresenta a maior notícia de todas. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o da agonia da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2:24. Aleluia! Essa é a essência da nossa fé. A cruz foi terrível, mas não foi o fim. A morte não teve a última palavra. Cristo ressuscitou. Pedro cita o Salmo 16 de Davi, para mostrar que a ressurreição de Jesus já estava profetizada. Davi falou de alguém cujo corpo não veria corrupção. E Pedro explica que Davi não estava falando de si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. Estava falando do Messias. Aplicação para nós. A ressurreição é a base da nossa esperança. Quando tudo parece perdido, Deus sempre tem a última palavra. A morte não vence a vida que Cristo oferece. Nenhuma escuridão pode apagar a luz do Senhor. 4. Jesus exaltado à direita de Deus. Pedro segue em Atos 2:32-33. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Aqui Pedro une os pontos. O Jesus crucificado é o mesmo que ressuscitou. Esse Jesus agora está exaltado à direita de Deus, e foi ele quem enviou o Espírito que estava se manifestando naquele momento. Veja a força dessa mensagem. Tudo o que a multidão estava presenciando, línguas, poder, ousadia, era evidência viva de que Jesus estava vivo,
reinando e atuando. E para nós hoje, isso significa que a fé cristã não é um sistema de ideias, mas uma realidade viva. Servimos a um Cristo que reina, que governa e que derrama sobre nós o seu Espírito. 5. O senhorio de Cristo declarado. Pedro conclui a parte central de sua pregação em Atos 2:36. Portanto, que todo o Israel fique certo disto: Deus fez este Jesus, a quem vocês crucificaram, Senhor e Cristo. Aqui está o clímax da mensagem. Jesus não foi apenas um profeta, não foi apenas um mestre de moral, não foi apenas um exemplo de bondade, ele é Senhor e Cristo. Isso muda tudo. Reconhecer Jesus como Senhor significa entregar a Ele o controle total da nossa vida. Não se trata apenas de admirá-lo, mas de obedecê-lo. Reconhecer Jesus como Cristo significa aceitar que Ele é o Messias prometido, o único caminho de salvação. 6. Aplicação motivacional. Assim como aquela multidão, nós também somos confrontados com essa verdade. O discurso de Pedro não é apenas história, mas convite. Se Jesus é Senhor e Cristo, não podemos viver de qualquer jeito, não podemos ignorar sua voz, não podemos deixar de anunciar sua obra. E aqui está a motivação para você. O mesmo Espírito que capacitou Pedro para declarar essa verdade com ousadia, também está disponível para você. Ele pode te levantar para testemunhar no seu trabalho, na sua família, na sua escola, onde quer que você esteja. 1. A palavra que atinge o coração. Depois de ouvir toda a pregação de Pedro, a Bíblia diz em Atos 2:37: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Aqui vemos o primeiro fruto da pregação ungida pelo Espírito Santo. O coração é tocado. Aquelas pessoas não apenas ouviram com os ouvidos, mas sentiram no mais profundo do ser. A palavra compungiram-se significa que foram feridos, atravessados, cortados por dentro. Era como se o Espírito tivesse colocado um espelho diante deles, revelando quem realmente eram. Aplicação para nós. A palavra de Deus tem poder de nos quebrantar. Não adianta apenas ouvir sermões bonitos ou emocionantes. O que muda a vida é quando o Espírito Santo usa a palavra para confrontar e transformar o coração. 2. O clamor da multidão. O que faremos? A pergunta da multidão é uma das mais importantes da história. Que faremos, irmãos? Quando a palavra de Deus nos confronta, há apenas duas opções: endurecer o coração e rejeitar a verdade. Se render ao Senhor e perguntar: o que devo fazer? E aqui está o grande segredo da conversão. Reconhecer que não sabemos o caminho e precisamos que Deus nos mostre. Quantas vezes vivemos tentando resolver tudo sozinhos? Quantas vezes tomamos decisões sem consultar a vontade de Deus? Mas a verdadeira vida cristã começa quando paramos diante de Deus e perguntamos com humildade: Senhor, o que queres que eu faça? 3. A resposta de Pedro. Arrependimento e batismo. A resposta de Pedro é clara e direta em Atos 2:38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui temos 3 elementos fundamentais da vida cristã. Arrependimento não é apenas remorso, nem tristeza passageira. É mudança de mente e de direção. É reconhecer o pecado e decidir abandoná-lo para viver segundo a vontade de Deus. Batismo em nome de Jesus. O batismo é o sinal público da fé, a confissão de que morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. O dom do Espírito Santo. A vida cristã não é vivida na força humana, mas no poder do Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que desceu no Pentecostes é prometido a todos os que crerem. Aplicação para nós. A vida nova não começa apenas com emoção, mas com decisão. Não basta sentir, é preciso agir. Não basta se comover, é preciso se converter. 4.
A promessa é para todos. Pedro continua em Atos 2:39. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa é uma das declarações mais lindas do Novo Testamento. A promessa não é limitada a uma geração ou a um povo específico. É para todos, para os judeus que estavam ouvindo, para seus filhos e descendentes, para os gentios que estavam longe, para nós hoje, que séculos depois ainda recebemos o chamado do Senhor. Isso nos enche de esperança. Não importa sua origem, seu passado, sua história. A promessa da salvação em Cristo é para você. 5. A multidão que se rendeu. O texto continua em Atos 2:41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas em um só dia. Essa foi a colheita da pregação de Pedro. Veja a grandeza desse momento. Uma pregação simples, mas cheia do Espírito. Uma multidão quebrantada. Uma resposta de fé e obediência. E uma igreja que nasce com poder. Aquela era a primeira vez que o Evangelho era pregado após a ascensão de Cristo. E já no início, Deus mostrou que a sua palavra é como fogo que não pode ser apagado. 6. O nascimento da igreja. E assim nasce a igreja. Não como uma instituição humana, mas como um corpo vivo formado por homens e mulheres regenerados pelo Espírito Santo. A igreja não nasceu em templos de pedra, mas em corações de carne. A igreja não nasceu em reuniões frias, mas no calor do fogo do Espírito. A igreja não nasceu de discursos políticos, mas da pregação de Cristo crucificado e ressurreto. Motivação para nós. A igreja continua viva hoje. Não somos apenas frequentadores de cultos, mas participantes dessa mesma chama que começou no Pentecostes. 7. Aplicação motivacional. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja ouvindo a mesma pergunta ecoar no seu coração. O que eu devo fazer? A resposta é a mesma que Pedro deu. Arrependa-se, entregue sua vida a Cristo, seja renovado pelo Espírito Santo. A transformação que alcançou 3.000 pessoas em um só dia pode alcançar você agora. Não importa quão distante você tenha andado, a promessa é para você. Não importa quantas vezes tenha caído, a graça de Deus ainda te chama. Não importa a escuridão que te cerca, a luz de Cristo pode brilhar na sua vida. Queridos irmãos, hoje vimos o resultado poderoso da pregação de Pedro. A palavra cortou os corações. 1. A perseverança na doutrina dos apóstolos. Depois da conversão de quase 3.000 pessoas em um só dia, a Bíblia nos mostra como aquela nova comunidade passou a viver. Em Atos 2:42 lemos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui estão 4 pilares fundamentais da vida da igreja. Doutrina dos apóstolos. A fé cristã não era construída em opiniões, mas naquilo que Jesus havia ensinado e os apóstolos testemunhavam. Para nós hoje, significa permanecer firmes na palavra de Deus, não em modismos ou ideias humanas. Comunhão. Eles não viviam isolados, mas como irmãos. O Evangelho nos chama para a vida em comunidade, para carregar os fardos uns dos outros. Partir do pão. Uma referência à ceia do Senhor, lembrando constantemente o sacrifício de Cristo. Nossa fé se renova quando lembramos da cruz e da ressurreição. Orações. Uma igreja sem oração é apenas um grupo social. Mas a igreja que ora é poderosa, porque busca a direção e a presença de Deus em tudo. 2. O temor do Senhor e os sinais. Atos 2:43 diz: Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O temor do Senhor não é medo, mas reverência profunda, reconhecimento de que Deus é santo. Quando a igreja vive no temor de Deus, o Espírito opera com liberdade.
E assim como naquela época muitos sinais e prodígios aconteciam, ainda hoje Deus continua a agir com milagres em favor do seu povo. 3. A vida em comum. Um dos aspectos mais marcantes da igreja primitiva foi a generosidade. Atos 2:44-45 diz: Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não era socialismo ou imposição, mas amor genuíno. Ninguém passava fome, ninguém vivia em falta. A comunidade era movida pela compaixão. Aplicação para nós. A verdadeira fé se manifesta em amor prático. Não basta falar de Deus, é preciso cuidar do próximo, estender a mão, ser generoso. 4. Alegria e simplicidade de coração. Atos 2:46-47 continua. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aqui vemos uma igreja cheia de alegria. Não era uma alegria artificial, mas a verdadeira felicidade que vem do Espírito Santo. Muitas vezes buscamos alegria em coisas passageiras, mas a fonte da verdadeira alegria é a comunhão com Deus e com os irmãos. Essa simplicidade de coração é um convite para voltarmos ao essencial: fé, amor e esperança. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que edifica a sua vida.